Uma tarde boa para todos, trazendo o meu abraço fraterno do Centro Espírita Amaral Ornelas, que, interessantemente, hoje completa 93 anos de existência. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de continuar a nossa tarefa, que ainda é mínima, mas já é alguma coisa. Então, como nós estamos no dia 25, e temos uma data muito festiva, dia 29, vamos falar um pouquinho sobre ele? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Eu coloquei como título, pelo menos para mim, Bezerra de Menezes, um espírita. Nascimento 29 de agosto de 1831, Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no Ceará. Filiação, Antônio Bezerra de Menezes e Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Olha que interessante, o nome Maria como sobrenome. Foi casado 2 vezes e pai de 5 filhos. Desencarnação, 13 de abril de 1900. Naquela época já era uma idade considerável, 68 anos. Hoje seria um jovem. Vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, lógico, não? Então, vamos lá. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1858, candidatou-se a uma vaga de professor substituto e foi nomeado no posto de cirurgião-tenente. Na função política, exerce um trabalho brilhante. Mas não é isso que mais nos interessa, né? A gente agradece tudo quanto ele pôde fazer, diferente do que nós precisamos, necessitamos que ele tenha feito e continue fazendo, porque isso aqui é mera formalidade, de profissão terrena. Lá, ele nem é doutor, ele é Bezerra. Na condição de médico é que desempenha um trabalho de alta importância, principalmente porque tinha consciência do juramento que fizera. Todo formando de medicina faz o juramento de Hipócrates, né? Que é considerado o pai da medicina. E ele levou a sério, como tantos outros médicos levaram e levam. Não é? Mas ele levou mais a sério. E a gente vai ver aqui palavras que ele colocou até como um desabafo, né, que nos dá a entender exatamente isso, a seriedade que ele teve para com a sua profissão de médico. Dedicaria, então, ele fez contemplou o seu juramento, dedicando-se inteiramente a sua vida à medicina, à cura dos doentes. Teve, inclusive, a ocasião de assegurar que... Isso aqui que eu tirei é do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do Ramiro Gama. E é um texto longo, mas eu não vou ler ele todo, só um pedacinho, e aí, vocês tendo o livro, que aqui deve ter na biblioteca, vocês podem consultar, porque vale a pena. Ele diz o seguinte: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. Então, a gente vê que realmente ele levou a sério o seu juramento. Nada para ele era mais importante do que atender um enfermo. E foi sempre assim. Colocava sempre o enfermo em primeiro lugar e, em vista disso, quando se tornou espírita, optou por fazer do seu ministério exatamente atender aqueles que mais necessitavam. Mas não só
curar os doentes do corpo físico, principalmente os doentes da alma, como todos somos, também. Palavras também de Dr. Bezerra no mesmo livro. A vida, sob qualquer aspecto considerado, é dádiva de Deus que ninguém pode perturbar. Isso é bom a gente ter na mente, né? Ninguém pode perturbar. E perturbar ainda não é retirar. Então, não há quem tenha o direito de perturbar a vida do outro. De qualquer forma, em qualquer situação, em qualquer horário, em qualquer circunstância. Dr. Bezerra era um religioso no mais elevado sentido da palavra. Sua pena, por isso, desde o primeiro artigo assinado, e foi assinado com o pseudônimo de Max, porque não interessava a ele os holofotes, né, do glamour, digamos assim. Ele queria, e quer ainda, estar junto de nós auxiliando, tanto quanto possível. Todos nós sabemos o grande momento que Bezerra teve de escalar a superioridade de um planeta, de um orbe, bem melhor do que este. E agradeceu muito a Maria Santíssima por escolhê-lo, mas disse que preferia ficar aqui com a gente. Então, há muito que a gente pensar em relação àqueles que abrem mão de muitas coisas em sua vida, porque lá é a verdadeira vida, para ficar aqui conosco. Embora isso não seja para nós nenhum elogio. Pelo contrário, é porque há mais necessidade de alguém que, junto com Ismael, possa se dedicar a este país, em todos os momentos anteriores, presentes e futuros. Então, ele, como um religioso no mais elevado sentido, é demonstrada essa sua capacidade literária no terreno filosófico e religioso, e, por causa disso, a comissão, olha que interessante, Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil. Né? É uma coisa assim, propaganda, e é isso mesmo que a gente precisa. Cada vez mais fazer propaganda da nossa doutrina. Levá-la aonde pudermos e aonde quiserem recebê-la, sem impor coisa alguma, de forma nenhuma. Então, o diretor do jornal O País, que era um tradicional órgão da imprensa brasileira, incumbe ele de fazer semanalmente um artigo, né, que iria para a série Estudos Filosóficos e teria o título Espiritismo. A escrita de Bezerra de Menezes tocou tanto o diretor desse jornal que ele não resistiu e se dobrou a ser mais um simpatizante da doutrina espírita. E aí a gente vê em que condições este homem estava para agregar cada vez mais pessoas na corrente da doutrina espírita. E nós, que ainda estamos correndo atrás dessa corrente, para que sejamos aceitos, inclusive, podemos, através desse exemplo, correr um pouquinho mais. O momento já é chegado. Então, é preciso que a gente desperte. Nós ainda estamos adormecidos. Não dormindo, mas adormecidos. Porque senão não estaríamos aqui. Nem em outras casas tão sérias quanto esta. Mas é preciso despertar um pouco mais. E despertar significa trabalhar.
estudar. E isso 95% das casas espíritas oferecem. Há muito mais trabalho do que trabalhadores. E ainda muito poucos, como esse aqui. Então, é preciso que a gente não se sinta igual a ele, mas podemos, o mais rápido possível, se quiser, chegar na mesma situação que ele hoje está. Claro que não vai ser amanhã. Não vai ser nesta. Provavelmente nem daqui a umas 4 ou 5. Mas quanto mais rápido puder, melhor para nós, inclusive. Porque desfrutaremos de uma vida espiritual muito melhor. Que a gente vai ver aqui, que lá, do outro lado, aqui é a mesma coisa, só que aqui ainda é um rascunho. Lá já está passado a limpo. E não fomos nós que fizemos agora. Vamos receber esse passado a limpo, muito embora vamos chegar e sermos recebidos com o nosso rascunho. Sem nenhuma restrição. Segundo Ramiro Gama, nesse livro, né, dos lindos casos de Bezerra de Menezes, foi solicitado por escrito a doutor Bezerra, no plano espiritual, que ele se colocasse para nós em função desses seus lindos casos. Porque são tantos, existe um livro de Ramiro Gama chamado Lindos Casos de Bezerra de Menezes. E não tem 1 nem 10, não, tem mais de 100. Então, pede a ele, né? E ele, como sempre, com aquela modéstia, mas sem querer dizer que não, ele responde na psicografia, dizendo da seguinte maneira, abre aspas, meu filho, é difícil falar acerca de nós mesmos. Ele diz isso. Eu vou dizer o quê? Nem falo, né? Nem me justifico. Peçamos a Deus nos faça servidores da causa de nosso Divino Mestre. Quer dizer, ainda não somos. Faça-nos, peçamos a Deus que nos faça servidores. Que a gente ainda está correndo atrás da corrente, né? Diante de quem somos, no caso do Mestre Divino, espíritos endividados, com inadiáveis imperativos de trabalho em tarefa da própria salvação. Bezerra, fecha aspas. Então, nós ainda estamos buscando a nossa salvação. Claro que não podemos servir como ele, mas já podemos servir em alguma coisa. Uma vez eu escutei alguém dizer assim, mas eu vou colocar só água nos copinhos? Qualquer um pode fazer. Sim, qualquer um pode fazer. Então, faça. Não é que a pessoa seja qualquer um, mas o trabalho é para qualquer pessoa, no sentido de ser indefinido. Quem se apresentar, faz. E a melhor coisa que tem é não precisar pedir. Estou aqui. É chegar e se apresentar. Está precisando de alguém, de alguma coisa? Posso ser útil? Isso não está escrito naquela camiseta assim, daquelas pessoas que atendem no comércio? Né? Precisa de mim? Alguma coisa parecida. Então, seja útil. Lá no Livro dos Espíritos diz que qualquer trabalho útil é trabalho. Qualquer tarefa. Seja do copinho ao presidente da Casa Espírita. Não tem diferença.
Que aquele que está servindo água lá no copinho, amanhã ele pode ser presidente da Casa Espírita. E o presidente da Casa Espírita já está fisicamente tão cansado que vai servir a aguinha. Isso é bom. Né? A gente trocar. É muito bom trocar de lugar. É difícil. Dói, mas é bom. Então, depois dele dizer isso, quanto a doutor Bezerra de Menezes, eu não tenho muito mais a falar, não. Não é que eu acho que a vida e a obra dele sejam pequenas. Hoje, a vida dele física foi pequena. 68 anos, até eu já tive. Então, e falei. Que bom, né? Que ainda posso dizer que já tive. Pior se eu mandar recado pela psicografia depois. Aí é chato. Então, 68 anos era muito novo, é muito novo, mas naquela época, início do século, já não era. Esse exemplo a gente tem na família, nas nossas avós, que aos 60 anos usavam aquele coquinho, um vestido no meio da canela e ficava dentro de casa. Hoje, nós, com mais de 60, mais de 70, estamos de bermudão na calçada da Dias da Cruz. Certo? Então, a média de vida hoje dá 70 e poucos anos. Por que não? Eu, por exemplo, vou fazer o impossível para chegar a 100. Eu parto do princípio que se a Dercy passou dos 100, eu posso chegar. Por que não? É só eu fazer por onde. Cuidar disso aqui e principalmente daqui. E acima de tudo. Que a natureza é tão sábia que colocou, o cérebro acima do coração. Então, vamos continuando. Assim era doutor Bezerra de Menezes. Aí eu resolvi, olha só a pretensão, eu resolvi qualificá-lo. Olha que coisa interessante. Modesto, piedoso, abnegado, solidário, humilde, generoso, justo, leal, resignado, sincero e desprendido. E vai mais. Inclusive com aqueles que lhe eram desconhecidos. Isso é uma coisa extremamente importante. A gente ser abordado na rua, às vezes até por uma informação, naquelas pesquisas que fazem com microfone, câmera, e a gente não dá a mínima importância. A gente não tem sequer a educação de dizer, companheiro, agora eu não posso. A gente vai, tá. Parece até que está com pressa. Nós, aposentados, então, somos os que mais corremos. Porque também não sabemos reger a nossa vida. A gente bota mais compromisso do que 24 horas. E aí, como dizia meu pai, de meia-noite às 4, tem algum compromisso? Então vai fazer alguma coisa. Mas a gente tem que pensar nisso. Eu não posso assumir nada mais do que eu não tenho condição de oferecer a resposta. E doutor Bezerra era assim. Não no sentido de ter mais compromisso do que podia respondê-lo. Mas podia responder e teve. Nesse livro aqui, todo mundo conhece. O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert, que fez esse livro em homenagem a Divaldo Pereira Franco. Aqui na mensagem número 18, ela é toda dedicada ao doutor Bezerra. Diálogo mais bonito que este, eu acredito que só Maria de Magdala com Jesus enquanto espírito. Mas aí também é querer demais.
né? Então, nesse livro, a Sueli faz uma homenagem a Divaldo, e o medianeiro descreve para nós como foi o despertar do Dr. Bezerra no plano espiritual. Alguém pode imaginar? Eu não posso ainda. Como teria sido? Chegando lá e sendo recebido. E ele foi recebido por espíritos nobres, como diz o Divaldo. Não foi um espírito, foram espíritos nobres. O primeiro deles foi a primeira esposa. Obviamente que é assim, porque senão a gente não conhece quem vai nos receber. Sim, a gente precisa conhecer. E isso é mais uma das misericórdias que nós recebemos. No momento do despertar, do outro lado, alguém conhecido nosso vem nos receber. Vai ser uma grande alegria. Com certeza vai ser. Então, Divaldo diz que só poderia ser verdadeiramente dessa forma, através de espíritos nobres. Porque um espírito da envergadura moral de Dr. Bezerra não poderia ser por menos. Tanto não poderia que não foi. Então, ele é recebido, depois da primeira esposa dele, por Celina, com quem a gente tanto chama e conversa, muitas das vezes sem saber quem ela é. É um espírito. Sim, é um espírito. Eu também sou, que é a única certeza que a gente tem na vida, que é um espírito. Mas Celina é mensageira de Maria Santíssima. É só isso. Né? É só tudo isso. Mensageira espiritual de Maria Santíssima. Então, aqui nesse livro, quando o Dr. Bezerra chega no plano espiritual, há um diálogo extremamente, para mim, foi extremamente afetuoso e lindo de se entender. Vê se a gente consegue ver, vislumbrar assim de leve, como é que foi. Bezerra, acorde, Bezerra, abriu os olhos e via, bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior. Pensa bem. A mãe de Jesus me pediu que dissesse que você já se encontra na vida maior. Não foi o WhatsApp. Foi em presença. Não é? Ela saiu de onde estava para recebê-lo, em nome de Maria. E aí continua um pouquinho mais. Que você se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Então, é mais uma comprovação que nós temos que a gente não morre. E que também, em nós, nada se acaba. Porque o corpo físico vai virar alimento. Então, também não se acaba. Por isso é que nós também precisamos cuidar bem dele. Porque nossos amiguinhos lá precisam de uma boa refeição. E não é só de gordura. Precisa ter mais essência.
Agora, Bezerra, desperte feliz. Já pensou? Você nem abre o olho, aquela mão assim maravilhosa, aveludada, passar no teu ombro e dizer: acorda, Silvia, acorda. Eu não acordo. Eu não acordo. E aí ele vai continuando, Divaldo, através da Sueli Caldas Schubert, ele vai dizendo o seguinte: Dr. Bezerra de Menezes, no plano espiritual, era de uma chegou com uma envergadura moral, mas experimentando grandes dores enquanto reencarnado. E era médico. E sofreu fisicamente muito. Mas eu tenho certeza que ele era resignado. Ele sabia por que aquilo estava endereçado a ele. Até porque, na reencarnação, ele pediu. Como a gente implora. Que agora não tem mais como pedir, agora é implorar mesmo, porque vai que vira a página, né? E a gente entra no mundo reformado, mas não pode ser como estamos agora. Precisa ser pelo menos um pouquinho melhor. E quem diz um pouquinho melhor é porque está considerando que alguma coisa já está andando bem. E está. Senão não teria, inclusive, as outras cadeiras ocupadas também. Não estou vendo nada, mas sei que estão. Deve ter até 2 na mesma cadeira, né? Deve ter 2 assim, espremidinhos na mesma cadeira. Porque precisa. Precisa. Então, vamos continuando. Então, esse sofrimento todo que o doutor Bezerra passava era o quê? Nada mais do que o processo de depuração do espírito. Porque a cada degrau que ele passava, que ele subia, o que acontecia? Ele ia chegando mais próximo de receber o amor universal. Que amor universal é esse? É aquele que é incondicional e não tem nenhuma seleção. Não, para ela, faço porque é minha amiga. Mas para aquela que ainda não é, porque pode vir a ser, lógico. E a gente vai fazer com que isso aconteça. Ainda não posso fazer. Eu faço para minha amiga. Por que eu faço para ela? Porque amanhã eu posso precisar, não é? E aí eu sei com quem contar. Mas não é assim. Já não é mais assim. Então, depois dessa jornada de todo o sofrimento que ele teve, desencarnou, como já foi dito, em 13 de abril de 1900. E foi conduzido pelos espíritos nobres ao mundo de verdadeira realidade, o mundo espiritual, onde lá ele encontra uma primeira esposa, que é recebido por ela e posteriormente é recebido por Celina. Agora, naquele momento que ele desperta, a gente vai ver que ainda há um pouco de sensação de onde estou, o que estou fazendo aqui. Não é como se fora acordando de um desmaio. Acredito que a maioria já experimentou essa horrível sensação de desmaiar. Então, é uma coisa que você escuta vozes falando lá longe, não sabe quem são, não tem ideia de onde está, o que aconteceu. Mas ele sabia, com toda certeza. E esse aturdimento que acolhe o Dr. Bezerra, em função desse grande fenômeno da morte física.
que a gente não sabe, no exato momento, como aconteceu e por que aconteceu. Mas também não deve importar muito para a gente, não. O que deve importar para nós é como chegar lá. Como fazer essa viagem. Que de lá para cá a gente já fez. Como também já fizemos várias vezes daqui para lá. Só que a gente não lembra. Por isso a gente tem medo. Não sei o que vou encontrar. Sabe, sim. É tudo isso aqui passado a limpo. Até porque muitos de nós vamos aonde à noite? Alguns ficam sentados na beirada da cama, mas outros vão a outras plagas, a outros lugares. Estudar, trabalhar, ser útil. Então, aqui ele diz exatamente isso. Dr. Bezerra de Menezes, ele, no momento em que ele acorda, ele começa a ouvir algumas vozes. E sem saber o que estava, na verdade, acontecendo, porque acordou. E foi acordado, não foi ele quem acordou, ele foi acordado. Aí o que acontece? Ele vê Celina, pergunta se é ela diz que sim, que ela foi levada lá para acordá-lo. Aí ele diz assim para ela: quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço ninguém. Quem são? Aí ela responde para ele: são aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. Isso não parece com um provérbio que diz fazer o bem sem ouvir a quem? São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. Quando acontece da gente esbarrar na panela quente, depois é uma ardência, né? É uma dor. E aí a gente consegue um remedinho, coloca ali e aquela ardência diminui. É um bálsamo também. Agora imagina a palavra de alguém sendo um bálsamo que cura. Não diminui a dor só, não. Muitas vezes cura. E era isso que ele fazia. E com muito amor. Né? Ainda com muito amor. Continuando. São os esquecidos da terra. Olha só. Poderíamos ser nós, naquela ocasião, que ele esteve por aqui. Os destroçados do mundo. Aqueles que ninguém quer nem chegar perto, né? A quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. Na entrada da eternidade, né? Então, eles não esperaram ele nem chegar, não. Vieram quase que buscá-lo. E aí, ele, através de Divaldo, responde: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorreremos. Nós vamos fazer isso para aqueles necessitados.
E quem somos nós também? Grandes necessitados. Não é? Que recolheremos, muitas das vezes, a sobra daquilo que nós preparamos no caminho. Então, é preciso ter muita atenção com aquilo que a gente está fazendo hoje. E aí, naquele mesmo dia em que ocorre o sepultamento do corpo, acontece um fenômeno singular na Federação Espírita Brasileira. O médium, que era o intérprete e instrumento do guia espiritual do Brasil, ou seja, de Ismael, né, recebe Adolfo Bezerra de Menezes pela psicografia para dizer aos amigos como se encontra do outro lado. No mesmo dia, sepultando o corpo e o espírito descrevendo. Isso nos parece semelhante a quê? Guardando as devidas proporções. Jesus, conversando com Maria de Magdala. Então, ele vai até a Federação Espírita Brasileira e diz como é que ele estava lá. Está aqui. Depois ele repete, provavelmente para de volta. Né? Porque é também aquele que está sempre mais próximo dele. Então, isso significa, em função de Jesus, o quê? A ressurreição. Ah, mas não tem. Significa, não é que seja. E também significa o que nós conhecemos mais até de perto. João, capítulo 10, versículo 10. Vida em abundância. Disse Jesus que traria para nós. E trouxe. É que a gente ainda não descobriu por onde começa. Mas vamos, com toda certeza. E, pelo visto, não vai demorar muito mais do que a gente pensa. Agora, é preciso também que haja a nossa boa vontade para que isso aconteça e aconteça o mais rápido possível. De bem para nós. É isso que nós precisamos de compreender. Mas já estamos, né? Começando a compreender um pouquinho. É devagar, mas a gente vai. Então, com a sabedoria que lhe era peculiar, né, a Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, como foi chamado, demonstra que, de acordo como se vive na terra, despertar-se-á no mundo espiritual. Estamos repetindo isso. Não é a primeira vez, porque nós estamos reencarnados. Já estivemos aqui. Não é a primeira vez. E tanto não é que a gente tenha comprovação disso. Quantas vezes a gente chega num lugar e diz assim, e atrás daquela pedra tinha uma árvore assim, assim, assim. Aí vai lá e tem a árvore ainda. Como se eu estou indo pela primeira vez, aparentemente, naquele lugar? É que algumas coisas nos é dada a permissão de perceber,
para que a gente cada vez mais tenha a fé robusta de que tudo é possível quando existe amor, boa vontade, paz interior e tantas outras possibilidades e sentimentos. Então, o Dr. Bezerra diz o seguinte aqui no finalzinho: de acordo com como se vive na Terra, despertar-se-á no mundo espiritual. Por quê? Porque a morte não é mensageira das transformações. Não é morrendo que a gente vai entender e vai se transformar. Pelo contrário, a gente se transforma nessa vida abundante que nós recebemos. E é preciso, cada vez mais. Porque ninguém aqui tem mais medo de morrer. Né? Porque todo mundo já sabe que não morre. Mas se eu perguntar assim, quem quer ir amanhã? Não tem fila. Não tem um. E se tiver um, ele passa para trás e diz para o outro, vai você primeiro, para ver como é que é, depois me conta. Que aqui não está bom. Mas a gente sabe. Lá a gente pensa que não sabe, que não conhece. Até porque é bom não recordar de certas coisas. É como quando a gente acorda e diz assim, puxa vida, eu sei que eu sonhei, mas não estou me lembrando o que foi. E se lembrasse, será que ia ser bom? A sabedoria do Pai é infinita, né? Construiu tudo direitinho. Até nós. Simples e ignorantes. Para aprender. Então vamos caminhar para a frente e para o alto. Que é essa a nossa grande tarefa. E finalmente a gente vê aqui uma frase muito interessante que ele diz. Cada qual morre como viveu. Poucas coisas mais certas e verdadeiras do que essa. Todo mundo morre como viveu. Então, eu terminei essa não é nenhuma conversa, né? Porque conversa é com mais de um. Mas essa exposiçãozinha, sempre num pedacinho eu pensava assim era Dr. Bezerra de Menezes. E a gente termina dizendo para vocês que assim é Dr. Bezerra de Menezes. Que ele está aqui, junto conosco, em qualquer momento. É só chamar e se colocar à disposição. Para que, muitas vezes, até através do nosso anjo guardião, dos nossos anjos guardiãos, dos nossos mentores espirituais, ele possa chegar um pouco mais perto. Mas é preciso que a gente permita. Porque espírito de grande envergadura é obediente. Não se intromete na vida do outro. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. E obrigada pela atenção.